Oferecimento Vida Leve e Saudável. Uma vida leve e saudável é isso que a gente sempre quer estar falando e quer estar colocando. Na terça-feira passada eu falei um pouquinho da inundação das águas, de como isso deve ser difícil e é da natureza, porém existe o descuido humano ali no meio. E hoje eu vou falar um pouquinho da guerra, dessa tragédia, porém provocada. O jogo de disputa, o arranjo e algumas poucas pessoas e as demais como consequência desse arranjo de algumas poucas pessoas. A guerra é uma tragédia que causa enormes danos físicos, emocionais, sociais para as pessoas afetadas diretamente e indiretamente toda uma sociedade, quando não uma nação e o mundo todo. Além das perdas humanas, as guerras desencadeiam uma série de consequências negativas, como deslocamentos forçados, traumas psicológicos, destruição da infraestrutura, fome, epidemias, instabilidade política. Como imaginar pôr em prática, num ambiente daqueles, uma vida saudável? Como imaginar isso? Como conseguir viver no mínimo de dignidade num lugar desses? Como viver saudável numa situação dessa? A sua saúde é afetada, é destruída aos poucos. Inundação que nós tivemos ali no Rio Grande do Sul, as águas pedem passagem, simplesmente as águas pedem passagens. Elas também não têm culpa se os fundos dos rios estão cheios de terra e cada vez mais destruição, mais árvore, mais entulho, onde não deveria de ter. A guerra são motivadas por interesses políticos, econômicos ou territoriais de um grupo ou de uma nação, impactando profundamente a vida de inocentes que são desrespeitados, abusados. A saúde aos poucos não consegue sobreviver ali. A busca pela paz e pela justiça social deve ser prioridades para garantir um futuro mais seguro e harmonioso para todas as pessoas. Isso deveria de ser uma realidade. O autor brasileiro Luiz Alberto Munhoz Bandeira, conhecido por suas análises sobre política internacional e geopolítica, em seus livros, Bandeira descreve e discute nos bastidores de conflitos armados e o impacto devastador que tem sobre as populações locais esses conflitos. Ele destaca como as guerras são muitas vezes interesses de poderes em vez de uma busca genuína pela paz e pela segurança. Ao explorar as raízes e as consequências das guerras, Bandeira oferece uma visão crítica e esclarecedora. Vamos sair um pouco do macro, que são essas guerras que a gente vê pela televisão e são enormes. Vamos sair do macro, do grande, vamos para o micro, o menor. Mas e como estão os conflitos, as guerras dentro da nossa casa, com nós mesmos ou dentro de nós mesmos, amigo Rádio 20? Como está a guerra ali na sua casa? Como está esse desafio de tirar essa família desse lugar e colocar essa família num lugar saudável, de saúde? Porque o fato de não ter conflito já radia saúde. O fato de não ter discussões já começa a radiar saúde. As guerras do ambiente do trabalho, as discussões do nosso dia a dia, as confusões por uma batidinha no trânsito. Olha só, e aí a gente quer olhar para o macro, aquelas guerras lá adiante, longe de nós. E o micro? Porque bateu no trânsito? Eu sempre penso assim, se um dia eu tiver errado na hora de bater em alguém, eu quero que a pessoa seja tão humilde e saiba olhar para mim que talvez naquele momento o meu descuido não foi porque eu quis. É um descuido que aconteceu, mas já bateram em mim, já bateram no meu carro. Eu sempre tomo cuidado, eu não sei o que essa pessoa está sentindo, eu não sei o que está passando nessa pessoa nesse momento, para ter tido esse descuido e ter batido no carro. Então, esses conflitos no trânsito já nos mostram o quanto nós, dentro de nós, precisamos melhorar como sujeitos, né? E a cada dia estão mais enfurecidas as pessoas, estão cada vez mais impacientes, estressados por poucas coisas. Precisamos urgentemente buscar um meio termo, e o meio termo de tornar um ambiente com saúde, com dignidade
e com as necessidades primordiais. Mas vamos olhar para dentro de nós. Como está o meu conflito comigo mesmo? Como está o meu conflito com o outro? Como está a minha casa? A minha casa é digna de ser, por exemplo, visitado pelo Criador a qualquer momento? A minha casa está nessa situação? Estou olhando para o micro, para o pequeno que é meu? Ou só estou olhando e dando ideias para o macro que não deveria de acontecer? Preciso olhar um pouco menos para frente e mais para dentro de nós. Menos para frente e mais para dentro de nós. O que eu posso melhorar? E se você quiser agendar o seu horário no meu consultório, investir naquilo que está sensível, naquilo que não está legal em você, naquilo que já virou conflito, naquilo que já virou estresse, e investir um pouco nisso, fazer a sua análise, fazer da sua esposa, dos seus filhos, porque quando você não está bem, normalmente não é o sofredor você. Quando você não está bem, normalmente você se dá o direito, você, rádio ouvinte, eu também já fiz isso. Quando você não está bem, você normalmente se dá o direito de reclamar com os que estão ao seu redor. Mas na verdade, quando você não está bem, você precisa procurar ajuda. Para quê? Para não contaminar as pessoas que estão ao teu redor, que não tem nada a ver com isso. Precisa ter esse cuidado, esse amparo contigo mesmo, para que você possa resolver os seus problemas diante de você. Continuando então a segunda parte, onde na primeira parte eu coloquei assim sobre a guerra, o real, o artificial. Você, rádio ouvinte, a guerra da sua casa. O que está afetando, o que está difícil? Eu sempre digo o seguinte: se dentro de uma casa onde tem 2, 3 pessoas, a gente não consegue conviver, mantemos o equilíbrio em nossas casas, somos capazes de entender que cada um tem a sua forma de ser, de estar, de conviver e de sentir. Então, eu sou assim, eu sou assim e você tem que me engolir. Não, mas aí a guerra já está feita, a guerra já foi aberta, porque eu sou assim, dessa forma, porém preciso entender em conviver com o outro. Qualquer conflito que a gente arquiteta no nosso trabalho, na nossa casa, nos nossos valores, a gente normalmente está prejudicando não só a gente. Onde estão os homens bons, então? Onde estão as mulheres boas? Onde estão as famílias que lutam por um ideal mais seguro? Quais são as guerras que temos dentro da nossa casa? Onde cada um é por si, isso mesmo, desgovernados. Lembrando que a saúde familiar começa no bem-estar, começa no cuidado de todos com todos, um com o outro. O cuidado é inevitável, o bom senso é primordial, um olhar humanizado e um olhar generoso. Vamos tentar evitar esse tipo de confronto, que nós não precisamos nem ligar a televisão para olhar. Nós vemos, nós sentimos. Saúde é sentir-se ao redor da mesa. Você, pai, você, mãe, tem o costume de sentar ao redor da mesa para uma refeição e olhar um para o outro? Tem um olhar um para o outro? E as orações? Onde estão as orações? Agradecendo o alimento. Quando as guerras simples das nossas casas terminarem, o mundo será muito mais saudável e habitável, muito mais saudável. Você, rádio ouvinte, tem o costume de se sentar à mesa às refeições? Tem o costume de fazer uma oração? Então vamos voltar um pouco esse olhar, tirar do macro e colocar no micro e colocar na nossa vida. Uma boa semana e até terça-feira que vem.